Deus, Deus faz o milagre que nós pedimos na nossa vida. E muitas das vezes, nós temos aqui altar, adoramos, pedimos perdão pelos nossos pecados. E mais, o perdão, ele tem que ser, ele não tem que ser o perdão, ele tem que ser o arrependimento. Porque quando nós vamos adorar a Deus com aquele ódio no nosso coração, com aquele pecado, como nós vamos entronizar o trono de Deus? Como nós vamos conseguir chegar até o trono de Deus com aquele ódio, aquela amargura no nosso coração? E nós temos, né, muito aí fora, né, as igrejas hoje em dia que não estão mais com a presença de Deus, porque elas deixam o carnal delas, elas deixam a naturalidade delas, a carne delas falar mais alto do que a Deus. E a presença de Deus, ela tem que ser muito porque aquilo que nós pedimos, que às vezes nós estamos passando por um problema, aí Deus fala agora, eu adorar, me frustrar para que eu possa adorar em pé, Deus olhar para que eu possa adorar em pé, mas às vezes Deus quer o nosso processo, Deus às vezes Deus faz dizer, quando se prostra perante Ele, porque só pensando abaixo, só se frustramos, só mergulhando igual na mão fez, é que nós vamos conseguir a nossa vitória. Meu Deus! Às vezes, né, nós estamos assim, tristes, e de repente que abalar as coisas que acontecem na nossa vida, e esquecemos de adorar a Deus. E às vezes Deus quer o ato. Às vezes Deus quer que, às vezes nós conseguimos, às vezes, as muralhas da nossa vida caem, mas nós não adoramos a Deus. Temos que adorar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos. Porque quando nós estamos alegres, o Espírito de Deus está na alegria. É o Espírito de Deus que está na alegria. E você tem que adorar a Deus por esse Espírito de alegria. Quando você está triste, não é de Deus a tristeza. Por isso você tem que adorar a Deus para que Ele tirar a tristeza de você. Nós temos que adorar a Deus para que a gente venha arrancar essa tristeza da vida. E muitas vezes nós estamos para a rua vendo um pai matar filho, filho matar pai, e nós não estamos fazendo para que isso não aconteça. Deus, na palavra de Deus, em Mateus, que Jesus fala que nós vamos fazer obras maiores do que Ele. E o que é que nós estamos fazendo para resgatar as pessoas que precisam estar sentadas do seu lado? Às vezes você está com um amigo do seu lado, tem problema, às vezes você, em vez de falar palavras boas, você só fala palavras ruins, você não fala aquilo que ele está precisando ouvir. Às vezes estão ao nosso lado, aí fora só precisamos de um abraço. E nós não damos. Às vezes Deus quer que você adore Ele para que seu marido venha para a igreja. Às vezes Deus quer que você adore Ele para que você venha conseguir aquilo que você quer, mas nós não adoramos. Nós deixamos os nossos egos falar mais alto. Nós deixamos aquilo que nós queremos falar mais alto. E quando nós Diana, ela não deixou o ego dela falar mais alto. Para ela poder adorar a Deus. Ela deixou a presença de Deus entrar nela, no coração dela, e ela adorar a Deus de todo o coração. E na escola, o meu colega me perguntou, eu perguntei, estava triste, ele falou que um colega dele tinha virado, o colega dele que estudava no colégio, ele virou viciado. Aí ele, e esse colega ele tem que meditar muito quando lê a Bíblia, ele fala, isso lembrou com você? Eu chamo ele lembra comigo e tudo mais. Às vezes nós, na nossa oração, nós temos que adorar e pedir também pelas pessoas que estão, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão do nosso lado, que às vezes a nossa adoração rasga o céu, como o nosso Deus diz.
Não, então a nossa adoração tem que rasgar o céu. Às vezes, como o nosso coração está identificado que a nossa adoração, ela não chega até o trono de Deus. Ela fica no espaço. E Deus chega a nossa adoração, rasga do céu, chega ao trono de Deus. Porque o trono de Deus, ele se movimenta através da nossa adoração. Às vezes o trono de Deus está virado para cá. Às vezes Deus está querendo estender a nossa mão para cá. Mas ele só não estende, porque a nossa adoração, nós não estamos entregando o nosso suficiente, o nosso todo para ele. E Ana não deixou que o que o Ana ia dizer, o que ele ia dizer. Aí ela se importou sim com o que Deus ia fazer na vida dela, com o que a adoração dela ia fazer. Às vezes, né, nós estamos crentes de trabalho, nós estamos adorando a Deus. E Deus quer que a gente adore. E às vezes a nossa adoração, ela tem um poder tão como a minha voz, a adoração de algo vai fazer com a nossa adoração. O som de Deus vire para nós. Deus não está preocupado com a nossa voz, e você é afinado desafinado. Deus não está à procura dos que já sabem tudo. Deus está à procura, a nossa adoração, Deus está à procura daqueles que têm fome e sede dele. Daqueles que gostam de adorar ele, daqueles que o adorarão na eternidade. Glória a Deus. A história de Davi, um menor, que quando tocava a harpa, né? Quando tocava a harpa, acalmava o coração de Saul. Quando Davi adorava a Deus, Deus alegrava muito de Davi. Mas, pecado, fez com que Davi caísse. Às vezes o pecado, a palavra de Deus diz que nós temos que correr da aparência do mal. E às vezes o pecado, o diabo, a você cai. Davi, como estava passeando lá no pátio, viu aquela mulher lá bonita, olhou para ela, pecou. Porque quando nós estamos trabalhando próximos, nós pecamos. E como foi a adoração, que Davi tivesse adorado a Deus, como seria a adoração dele? Seria chegar até o trono de Deus? Não seria. Porque a adoração dele não estava limpa, o coração dele não estava limpo para receber tudo que Deus tinha para dar para ele. E eu quero dizer para vocês nessa noite que nunca deixe de adorar a Deus. Em todos os momentos da vida, vocês adorem a Deus. Porque adorando a Deus vai com toda a natureza dele de vocês. E essa é a